Fala pessoal, Cieno Conar 2024. Estamos presentes aqui, maior feira que discute mercado de trabalho, discute recursos humanos e as tendências do mercado. Por isso que a gente está aqui com um grupo seleto de pessoas, personalidades e profissionais que são referência na sua área. E hoje a gente tem a honra, e eu tenho a honra e o desafio de inverter os papéis. Estamos aqui com Pedro Campos, com certeza você conhece, não preciso nem me aprofundar muito, mas hoje ele é um dos grandes talentos da Rádio Bandeirantes, Obrigado. TV Bandeirantes. Ele é o cara que pessoalmente me inspira muito por toda a trajetória e a gente fez questão de trazer para vocês do que foi formada e é formada a trajetória de Pedro Campos. Pedro, super obrigado por estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho da tua vida e da tua trajetória. Obrigado, Dibi. Um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre comunicação, falar um pouco sobre jornalismo. Muito obrigado pelos elogios, não é para tanto. Você é meu amigo, então por isso que a gente sabe a forma como você está me apresentando aqui. Mas é um prazer estar aqui. Primeiro, vendo essa estrutura maravilhosa que vocês montaram nessa grande feira, muita gente passando e é muito bom ver o interesse das pessoas pelo trabalho do CIEE aqui. Estou realmente impressionado com a quantidade de gente nessa feira. Pedro, vamos começar porque a gente vai falar de profissional, mas todo profissional tem um começo. Sim. Você lembra qual foi o seu primeiro emprego que você teve uma responsabilidade? Conta um pouco pra gente. Dibi, eu venho de uma família de classe média e muitos costumam definir como um privilegiado, mas a realidade é a seguinte: eu acabei indo trabalhar quando eu ingressei na faculdade e eu consegui um estágio pelo CIE, já te contei isso. A primeira emissora de rádio que me contratou como estagiário foi a Rádio Clube de Santo André, que é o nome fantasia da Rádio Trianon. E lá eu já comecei trabalhando em rádio porque eu queria ser jornalista, mas não queria saber, não sabia se eu ia trabalhar em rádio, televisão, jornal, revista. Naquela época estava começando internet, redes sociais. Então eu não tinha assim uma clareza, mas todo mundo na faculdade falava: olha, se você começar no rádio, você vai aprender bastante, você vai começar a tornar a sua carreira mais sólida com conceitos que só o rádio tem a ensinar. E eu nunca mais saí do rádio. Então, o meu primeiro emprego foi como estagiário na Rádio Trianon. Eu servia café, água, atendia telefone, olhava, mais observava as coisas ali do que efetivamente tinha uma função na área do jornalismo. Mas eu acredito que isso foi muito importante, porque ao ter a oportunidade só de observar o que os profissionais estavam fazendo e ter a humildade, a simplicidade de assumir qualquer tipo de tarefa que fosse necessário naquele momento, você, de alguma forma, já começa a se mostrar apto para outras funções. E foi assim que depois eu fui subindo alguns degraus lá na própria rádio, até depois conseguir a transferência para a Bandeirantes. Mas de onde veio essa sua vontade de ir para o rádio, de trabalhar com comunicação? É desde pequeno? Você tem uma lembrança sobre de onde veio? Tenho. Foi inspirado por alguém? É assim, sabe aquela dúvida que todo mundo tem em determinado momento da vida quando tem que trabalhar? Aquele dia que você precisa decidir o que você vai fazer. Não dá para continuar só estudando. O momento da vida de cada um é diferente. Eu nunca tive dúvida que eu queria trabalhar com isso. Então, se eu tivesse condições de seguir nos meus estudos, de me aprofundar nas questões ligadas à comunicação, eu tinha certeza. Então, na hora de prestar o vestibular, por exemplo, não tinha dúvida, né? Todo mundo, vamos fazer teste vocacional, vamos numa feira de empregos. Eu fui com meus amigos, mas eu ia lá em jornalismo e depois ficava esperando o pessoal lá, porque eu entrava numa sala e falava: nossa, isso não tem nada a ver comigo, não. Então, eu já tinha essa clareza. Quando eu era pequeno, eu gravava em fita emissoras de rádio e eu montava o meu jornal, eu falando como locutor. Minha mãe tem essas fitas guardadas até hoje. Então, assim, o caminho parece que já estava trilhado para mim para ir para essa área. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. E você lembra, tem alguma memória da onde que veio, assim, do que te inspirou? Tem alguma coisa que você viu? Tem alguém que você conheceu, que te deu esse desde moleque? O Valmir Salaro, que é um grande jornalista, trabalhou na TV Globo e hoje é colunista do UOL, trabalhou na Jovem Pan, na Folha. Ele tinha uma proximidade com a minha família. E o Valmir era um grande repórter. E eu já achava muito legal. E como a gente tinha essa proximidade, às vezes o Valmir me levava para acompanhar reportagens que ele fazia, me levou uma vez na TV Globo lá para conhecer. Então, eu fiquei encantado com aquilo. E acho que por conta dessa proximidade, já tinha uma vontade. E como eu tive essa proximidade, essa chance, eu acabei embarcando de vez e nunca pensei em fazer outra coisa. Teve uma inspiração aí, então. Teve sim. Mas assim, apesar de acompanhar
acompanhar o Valmir, que é um jornalista da área policial, em determinado momento, depois da escolha, eu queria ir para o esporte, Dibi. Eu queria ir para o jornalismo esportivo. Falei, não, quero fazer reportagem de campo, viajar para acompanhar clubes, vou me especializar no jornalismo esportivo. Só que depois, como todas as carreiras, e vocês devem estar abordando esse tipo de experiência aqui, a carreira não sai exatamente como você queria, por uma série de fatores, e a questão do fim de semana, eu posso te dizer que me pesou muito, porque eu comecei a fazer um pouco de esporte, aí vi que o esporte demanda muito do fim de semana, e aí eu tive uma oportunidade de não permanecer no esporte, agarrei, e uma das coisas que tiveram bastante peso foi essa história de você ter um pouco mais de tempo no fim de semana. E o que no lado pessoal te deixa feliz, Pedro? O que te faz ser feliz? Do ponto de vista pessoal, Pessoal, fora profissional, pessoal. é assim, Dibi. Primeiro, ficar com a família é algo que, para mim, é primordial. Talvez seja o maior momento de felicidade, viajar com a família, fazer um passeio, organizar algo que possa reunir a família, sem sombra de dúvida. Esporte, eu tenho preferência por alguns, isso também me dá bastante prazer. Então, a prática de esportes, não do ponto de vista de se tornar nenhum atleta de fim de semana, longe disso, mas apenas para descontrair, Quais esquecer esportes das Quais coisas. esportes? Eu gosto, agora eu tô no beach tênis, que é uma moda. Mas eu acho que veio para ficar, né? Porque Você sabe que eu fui levado ao beach tênis, por acaso, num dia que estava no clube, não tinha muita coisa que fazer, o pessoal, vamos lá jogar. Eu falei, não, que isso, negócio de beach tênis, coisa chata. Acabei indo, peguei na raquete, nunca mais soltei, já comprei outra raquete. Hoje eu me inscrevo para torneios, participo com o pessoal, e é isso. Naquele momento lá, para quem mora em São Paulo, pisar na areia um pouco, deixar o celular, você parece que está em outro local. Isso me faz um bem danado. E o que te tira do sério? Muito, pessoalmente. Olha, primeiro, congestionamento, ideias desencontradas, injustiça. A gente acaba se deparando com isso na vida pessoal e eu, por estar numa emissora de rádio todos os dias e na TV também, isso é algo que às vezes me tira do sério. A gente tem que ter um controle emocional realmente para voltar depois que você recebe um baque desse. E é a evolução mesmo nossa como ser humano que acaba nos levando a digerir de alguma forma isso, mesmo que sem concordar, sem entender e tentar superar esses obstáculos. Cara, esse ponto que você colocou, hoje a gente vive um mercado de trabalho onde se fala muito sobre as questões psicológicas, né? Sim. E você lida no dia a dia, atinente à tua profissão, a notícia que não necessariamente são positivas na maioria dos dias, infelizmente. A maioria, com certeza. E acaba introjetando. Como é que você faz esse processo de não deixar o pessoal e o profissional que você vive aquilo, que você chega às vezes ir para tua família, ir para as coisas que você mais gosta, que você acabou de falar, como é que você lidou com isso ao longo da sua trajetória? Eu acredito que a experiência vai nos ensinando a lidar com essas condições, assim como nós lidamos na vida também. É claro que é um desafio diário, muitas vezes você se vê naturalmente pensando, refletindo sobre o conteúdo daquela notícia, e é claro que em algum momento a sua própria consciência vai sabendo lidar dessa forma, sem que você tenha que fazer uma grande reflexão e parar. Não esquecer também disso tudo que nós estamos falando, porque muitas vezes são lições que aprendemos com esses fatos, com essas notícias, esses acontecimentos. Então não podemos fingir que não existe, tentar absorver da forma mais fria possível. Quando nós estamos noticiando, nós buscamos um pouco, né, dessa tranquilidade, até para passar a notícia, para que não haja um envolvimento muito forte. Às vezes eu confesso que é bem difícil mesmo. A gente, no estúdio ali, acaba se amparando, um ajudando o outro, porque você coloca a sua filha, sua família, sua mãe, seu parente, você se coloca na posição daquele que está sendo noticiado. Você lembra de algum momento que isso te deu um baque especial e abalou um pouco? Lembro de vários. O caso da Isabela Nardoni, aquela menina que foi jogada pela janela do apartamento, foi muito doloroso para mim, porque a minha filha mais velha tinha exatamente a mesma idade da Isabela, no dia do acontecimento. E eu fui, provavelmente, o segundo ou terceiro repórter a chegar no local, porque eu estava de plantão, era um dia à noite, e chegou a notícia na rádio que uma menina tinha caído do prédio. E ao chegar lá, a idade da menina, e aí você começa a ver as movimentações, aí vê aquela história toda do pai, da
madrasta, que todos sabem o desfecho. Então você começa a se colocar, e aí você chega em casa, você olha para sua filha, você vai botar sua filha para dormir, e você, inegavelmente, tem em sua memória os acontecimentos que foram narrados. Então esse é mas toda notícia, de alguma forma, nos traz, né, nos remete para as questões pessoais. Faz parte da nossa vida, né? Não tem jeito. Dentro da sua trajetória, o jornalismo mudou muito, né? Sim. Ele tem mudado muito ao longo dos tempos, né? Como é que você tem visto, para quem também está nos assistindo e pensa e tem o amor e quer seguir essa profissão, como é que você tem visto esse universo do jornalismo hoje, comparado às mudanças, e o que você vê? Tem algum caminho que você vê para onde que ele está indo? O jornalismo, por questões que vieram com a tecnologia, hoje tem uma função muito especial, que é de preservar a verdade e dar credibilidade para aquilo que é apurado. Eu, claro que estou falando sem meias palavras aqui, das fake news, das notícias falsas, que hoje são propagadas com algum tipo de interesse. Todo mundo que elabora um conteúdo falso dessa magnitude, principalmente para disseminar nas redes sociais, tem um interesse, e tem gente que ganha até dinheiro com isso. E o jornalismo hoje, ele se viu no momento em que ele tem que parar, algumas vezes, para esclarecer algumas notícias que ganham uma circulação numa velocidade assustadora, justamente porque as pessoas não tiveram a educação tecnológica necessária para não disseminar esse conteúdo que, em alguns casos, é nitidamente falso. Então, o jornalismo, ele precisa preservar as suas bases, a apuração da notícia. Isso quem faz é o jornalista profissional. Nós temos fundamentos, conceitos que são disseminados, que são ensinados, principalmente nas redações, mas nas faculdades também, é claro, aprimorados nas redações, e nós não podemos baixar a guarda em relação a isso. Esse compromisso com a verdade, o compromisso com os fatos, ele precisa nortear o jornalismo profissional para que nós possamos manter a credibilidade. O que mais o jornalista tem de precioso, Dibi, é a credibilidade. Então, o meu recado aqui para quem pensa em ingressar é o seguinte: apurar muito bem a notícia, ouvir todos os lados. Você tem que se cercar de que está confiante daquela informação antes de passar para o público. E credibilidade tem a ver também com profundidade e tempo, né? Não dá, no mundo imediatista que a gente vive hoje, também não dá para eu querer o resultado muito rápido, né? Você viveu ao longo da sua trajetória isso de olhar que as pessoas que te inspiravam eram pessoas que tinham profundidade naquilo que faziam, que tem também um mundo hoje muito raso, né? Dibi, nós vivemos de decisões no jornalismo. E são decisões, às vezes, muitas vezes rápidas. Eu não posso dizer que a prudência é uma regra, porque às vezes está sendo prudente demais e você está perdendo audiência, e nós vivemos também da audiência, não podemos esquecer desse ponto. Mas os cuidados básicos ali que são tomados, porque para quem está no ar, num programa ao vivo, você não tem, às vezes, esse tempo. Você precisa tomar a decisão, vamos colocar ou não vamos. E precisa ter uma razão para você colocar ou não. E isso vem, claro, com a experiência, vem com esses conceitos, vem com os parâmetros que você tem, éticos, morais, a legislação. Às vezes você não pode esbarrar também na legislação. Então, nós temos ali um conjunto de fatores que precisam estar colocados para a tomada de decisão. E eu, falando isso com você, me recordo agora do livro do Fernando Mitre, que eu li recentemente, que ele fala da história dos debates, em que ele mesmo assume, ele fala diariamente nós temos. E eu achava que falava, o Mitre não tem esse tipo de dúvida, né? Já tem muito mais experiência, eu tenho essa dúvida hoje. E eu vi que nós vamos ter essas dúvidas sempre, né? Sempre. Isso é inerente aí da profissão, e é uma responsabilidade tremenda, porque você pode acabar com uma reputação. Exemplos temos aos montes aí, não vou citar nenhum aqui para não ser injusto com os outros, mas é uma responsabilidade tremenda na divulgação. Um erro ali no nome da pessoa, na conduta que está sendo narrada, você pode trazer prejuízos irreparáveis. Você falando agora me traz uma. A gente tem falado com vários executivos de RH e eles falam muito sobre a cultura do erro, que hoje é um tom, né? Que você fala de mercado de trabalho, em vez de ser o erro, é o aprendizado. Pô, mas no jornalismo, o erro não é um aprendizado, Não. né? Porque é aquilo que você já colocou para fora, então traz uma responsabilidade muito maior para essa profissão, né? Um erro é mais ou menos como o médico esquecer o bisturi dentro do paciente, no nosso caso. Essa magnitude das consequências de um erro cometido pelo jornalista. Uma foto que não é exatamente a foto da pessoa que está sendo mencionada. E hoje em dia, com as redes sociais, as mudanças que as pessoas fazem, as publicações
publicações, se você fizer uma busca simples ali, você vai encontrar questões que não são fiéis àquilo que está sendo passado. Então é preciso muito cuidado. E cada vez nós vamos ter que ter mais cuidado com isso, já que você está falando de tendências, eu enxergo a necessidade de um jornalista cada vez mais profissional daqui para frente com esses cuidados todos. Você vê de forma otimista ou com muito receio toda essa questão que a gente está vendo de inteligência artificial? Como é que você está vendo isso para informação, né? Porque eu tenho não sei se eu estou certo, mas assim, a gente tem tanto estímulo de comunicação hoje que as pessoas ficam perdidas. Mas isso eu acho bom. Eu acho bom que nós tenhamos. Nós precisamos nos adaptar. Não adianta você falar, eu não quero ir para o computador, que eu quero ficar na máquina de escrever para sempre. Você vai ter que ir para o computador. Não adianta você falar, eu não vou para a inteligência artificial porque ela pode. Nós precisamos aprender a usar a inteligência artificial o que ela tem de bom. Nós precisamos usar o que tem de bom na rede social, porque a rede social ela tem um lado positivo. Vamos falar da nossa vida pessoal, trazendo um exemplo. Como o Pix ajudou a nossa vida. E tem gente que no começo falava, não vou me aventurar nisso porque tem golpe do Pix. Não, vamos aprender a derrubar o golpe do Pix, a não cair no golpe do Pix. E vamos usar o Pix, que é de graça, você não tem que pagar mais, é rápido, é instantâneo. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Nós precisamos enfrentar esse mundo, precisamos aderir. Na inteligência artificial, o que eu vejo hoje nas redações? Pode-se usar a inteligência artificial? Podemos. Com supervisão humana, por enquanto. Porque é algo novo, pode sair alguma coisa do eixo, mas precisamos ter essa supervisão. Mas é inegável que a máquina é muito mais rápida do que todos nós. Se você der uma tarefa para a máquina, ela executa em segundos. Se tiver um humano para supervisionar e tiver tudo certo, você está ganhando eficiência. Você está ganhando eficiência, está ganhando tempo e está seguro no conteúdo porque teve alguém ali que olhou para aquilo. Boa. Eu já acompanhei você ao vivo lá, né? Você é muito mais do que um jornalista apresentando, mas você é um gestor daquele espaço. Fazendo muito paralelo, né, com gestores, você é um gestor daquele espaço. Conta pra gente, o que você percebe quando chega alguém novo para atuar? Você tem algumas características que são importantes naquele ambiente para a pessoa se destacar e já mostrar que, ó, aqui tem um talento. Tem algumas coisas que você já consegue pescar? Tem. Hoje mesmo, começou um estagiário novo lá na Rádio Bandeirantes, chama Gustavo. E aí o Gustavo falou para mim assim, nossa, você tá aqui faz tempo? Eu falei, 21 anos. Ele falou, nossa, é a minha idade. Ele tem 21 anos. E aí ele falou, mas o que você fazia aqui quando você começou? Eu falei, a mesma coisa que você. Ele falou, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha X, não tinha. E eu faço isso aqui, eu coloco as notícias da rádio nas redes. Eu falei, é verdade, mas eu separava notícias para o site da rádio. Então, era mais ou menos isso. A identificação de talentos, assim. Na nossa profissão, na área de comunicação, não só no jornalismo, o profissional ele precisa ter um estímulo próprio. É claro que todo mundo é cutucado ali a crescer, mas ele precisa botar as caras, ele precisa vir com ideias, ele precisa ser comunicativo. Nós trabalhamos com comunicação. Se a pessoa for tímida e não começar a se soltar, vai ser muito difícil ela começar a ganhar espaço. Porque ali, você imagina, é um local que todo mundo gosta de falar, todo mundo gosta de querer ter ideia. Então, é uma permanente reunião que não para em nenhum momento. Então, você chega com uma ideia. Vou dar um exemplo, para ficar mais fácil. Nós temos aí a novidade do Pix. Aí chega um jornalista e fala, nós temos que entrevistar um economista. Não, nós temos que entrevistar a dona de casa. Aí o outro, não, e se a gente fizer uma transferência Pix ao vivo para ver como é que é e mostrar? E aí assim vai. É uma infinidade de ideias. Ebulição, né? De ideias total. No jornalismo, agora mais especificamente do que na comunicação, a nossa cabeça ela não para. Você está no fim de semana com a família no parque, você olha uma coisa e fala, nossa, isso aqui dá uma reportagem, isso aqui é diferente, isso aqui ninguém sabe, isso aqui... Então, é uma questão que não é que você está trabalhando, é naturalmente você está trabalhando as ideias que em algum momento vai servir aquilo para você. O seu olhar para o mundo, ele passa a ser diferente. E lá no estúdio da rádio, que você falou que a gente acaba sendo um gestor, é porque assim, com a experiência, a gente começa a entender o que linka com o que a gente não vai perder audiência, o que vai interessar para aquele que está acompanhando o rádio, como que a gente não quebra aquele assunto, como que a gente vai conduzindo uma história no jornal do começo ao fim para que possa ter um cardápio bem variado para o ouvinte todas as manhãs. Muito bom. Pedro, você falou que você tem uma filha. Tem uma filha. Duas. Duas filhas. A Júlia, que tem 18, está fazendo direito, e a Duda, que tem 12, está na escola ainda. Boa. O que você gostaria de deixar para suas filhas, se elas estivessem sentadas aqui daqui 30 anos, falando sobre a carreira, falando o que elas aprenderam, o que você gostaria que elas lembrassem de você, tanto do aspecto humano, tanto do aspecto profissional que elas aprenderam? Qual que é o... Eu não vou falar que é batido, né? Falar qual é o legado você quer
quer deixar, mas o que você quer que elas lembrem? Porque a tua trajetória, ela inspira todo mundo. E eu imagino que deve inspirar muito mais dentro de casa. E talvez seja o teu grande orgulho, assim, né? De delas verem o trabalho que você faz. Como é que você pensa nisso? O que você gostaria que ficasse nelas? Pode parecer algo simples, né, Dib, mas às vezes nessas horas é o que a gente quer. É o conceito mais básico que às vezes não é desempenhado por todos. É a imagem, né, de um profissional leal, que não puxa o tapete de ninguém, que sabe que tem espaço para todo mundo, que tem um perfil conciliador na hora da gente tentar resolver as divergências que elas aparecem. E confesso a vocês aqui que muito mais do que vocês imaginam no ambiente de comunicação, porque cada um às vezes tem uma ideia, cada um quer puxar um assunto, um entrevistado, e a gente precisa entrar ali, porque nós somos um time. Então a gente precisa trabalhar muito com esse conceito da conciliação, de saber ceder, de saber ouvir. E parece que isso tudo é simples, mas no dia a dia, no atropelo das coisas, às vezes esses conceitos eles acabam não sendo seguidos à risca, por mais que o profissional tenha sido treinado para esse tipo de coisa. Se tem uma coisa que eu, claro, tenho muito orgulho da minha carreira, é de sempre ter sido transparente com essas questões por onde eu passei. E não precisei de nenhum artifício para conseguir alcançar os meus sonhos. Eu costumo dizer que eu sou muito feliz com aquilo que eu faço, sabe? Eu falo isso para minhas filhas, estava falando delas, acordar de manhã feliz para você falar assim, nossa, hoje eu vou fazer aquilo. Hoje eu preciso, no fim do mês, eu preciso ter concluído essa tarefa que eu mesmo coloquei para mim, sabe? Então, e quando você consegue isso, é uma satisfação, um prazer pessoal muito grande. E para tudo isso, às vezes há ali alguém, né, na sua consciência falando, olha, tem um caminho mais curto aqui, mais fácil, mas pode ser que não seja o mais correto. Então, se elas conseguirem lembrar um pouquinho disso que eu disse, eu já vou ficar bastante feliz. Muito bom. Pedro, inspirador. Obrigado Opa, eu por que ter vindo agradeço. aqui. Você que nos acompanhou, tivemos uma aula aqui, mais do que uma aula teórica, uma história de vida que a gente quer trazer para vocês, que os bons profissionais, os bons executivos, as pessoas que se destacam, acima de tudo, elas têm valores e comportamentos que são algo que efetivamente faz a gente chegar lá. Então a gente teve várias lições aqui, credibilidade, seriedade, ética, comprometimento, vontade de chegar lá, mas sem passar por cima de ninguém. Pedro, super obrigado aí, é um prazer te receber. Obrigado aí por ter. Se você quiser passar uma mensagem final aí para quem está nos Claro. acompanhando. Olha, eu que agradeço, Dib, eu sou fã do trabalho de vocês sabem disso. Sempre que há uma notícia de interesse público divulgada pelo CIE, eu faço questão de dar um espaço no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. E a mensagem que eu posso deixar para vocês que acompanharam aqui o nosso bate-papo é justamente da gente enfrentar esses desafios que aparecem na nossa vida. Esses tecnológicos estão envolvidos com muitas profissões, não só com a área da comunicação, e nós não podemos dormir em berço esplêndido, como se diz por aí. Precisamos enfrentar essas adversidades todas e colocar, acima de tudo, os antigos conceitos. Então, é uma mescla aqui do novo com o antigo que a gente precisa permear para que as nossas condutas possam ser as melhores possíveis também no ambiente profissional. Boa. Valeu, Pedro. Valeu, viu? Obrigado, adorei. Pessoal, fica de olho aí, a gente volta em breve aí com mais Cieno Conar, trazendo para vocês as tendências do mercado, para que você possa estar mais conectado, que a gente tem certeza que você vai chegar lá. A gente se vê.